com aquilo que é o projeto de Deus, o sonho de Deus, a vontade de Deus a nosso respeito. Nem sempre estamos em sintonia. Há um momento curioso na vida de Jesus em que ele quase que entrou também em dessintonia com o Pai. Ele quase que queria sobrepor a sua vontade à vontade do Pai. Lembram-se, quando ele estava a caminho da cruz, que ia assumir o projeto de amor, levando-o até ao fim, portanto até à cruz, e ele diz, numa tentação, na qual ele não caiu, por isso é só tentação, não é problema nenhum: afasta de mim este cálice. Esta expressão de Jesus, esta oração de Jesus, afasta de mim este cálice, é um conhecer a vontade de Deus e no fundo, para a sua fragilidade humana, como o homem que ele era, quase que dizer, eu sei qual é a tua vontade, mas faz a mim e não a tua. Ou seja, vamos arranjar outra maneira de resolver isto. Mas logo a seguir, imediatamente, simultaneamente, vem aquele pensamento e aquela oração de Jesus: não, faça-se a tua vontade e não a minha. Nas nossas vidas, nem sempre é fácil descobrirmos qual é a vontade de Deus. E há uma tentação muito grande em todos nós, os cristãos, católicos, no nosso caso, de impor a Deus a nossa vontade. A primeira tentação que nós temos quando nos acontece alguma coisa que a gente não contava com ela é dizer a Deus como é que há de resolver aquele problema. Faz-me assim. Isto é uma tentação de impor a minha vontade à vontade de Deus. Aparece uma doença com a qual eu não contava. A primeira tentação é nem sequer perguntar a Deus o que é que queres de mim com isto. É, resolve-me isto, tira-me isto, milagrosamente, como se Deus fosse médico. Deus não é médico. Ele não percebe medicina. Quem percebe medicina são os homens médicos e as mulheres médicas que estudam para isso. Ele não resolve esse problema. Então, quando me aparece alguma coisa que eu não contava com ela na minha vida, seja boa ou menos boa, a primeira coisa que eu tenho que dizer não é dizer a Deus como é que ela vai fazer aquilo, como é que ela vai resolver. Porque eu não impunho a minha vontade a Deus. Eu tenho que ter humildade suficiente para perceber que, mesmo que eu diga a Deus para me fazer assim, Ele só faz como acha que é possível, que é o melhor para mim. Então, eu tenho que dizer: olha, ensina-me a tirar a lição que este momento da minha vida me deve dar. Ensina-me a tirar a lição que este momento da minha vida me deve dar, para que eu cresça com Ele. Tudo o que a vida nos traz é para a gente crescer. Só que alguns não crescem com as coisas que a vida lhes traz, porque andam à procura de anarquia cá e faz a ver se resolve aquela situação para fugirem da situação. A maior tentação que nós temos num momento difícil é querer sair logo daquele momento. Os momentos difíceis são os melhores momentos de graça das nossas vidas, porque nos fazem crescer imenso, 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 imenso. E a gente quer logo sair da situação. E faz-se logo a fazer promessas aqui e ali para resolver a situação e para ver se a gente se desenrasca daquilo. A gente tem que manter a serenidade em todas as situações e ter esta atitude. Eu venho, Senhor, é para fazer a tua vontade. Ilumina-me para perceber o que é que queres de mim nesta situação. Jesus fez isso. Por isso é que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi fiel até ao fim. Mesmo que não fosse a determinada altura a vontade de Jesus a cumprir-se, Ele pôs sempre a sua vontade nas mãos do Pai. Por isso é que Jesus orava muitas vezes para estar em sintonia com a vontade do Pai. Para estar nessa sintonia absoluta. Esse Cordeiro de Deus que foi fiel, por isso é que Ele é Deus, não é porque fazia milagres, não é porque Jesus fazia milagres que Ele é Deus, toda a gente faz milagres. A gente faz milagres maiores que Jesus. Jesus não foi à lua, a gente já foi. Jesus não inventou aviões, a gente já inventou. Somos inteligentíssimos, o ser humano é inteligentíssimo e tem capacidade de fazer coisas muito maiores do que as Jesus fez. Quem é que diz isso? É Ele próprio que diz: vocês farão coisas maiores que as minhas. Basta que acreditem em vocês mesmos. Basta que acreditem nas vossas potencialidades e nas vossas capacidades. Portanto, os milagres toda a gente faz e nós somos todos deuses, nesse sentido de filho de Deus. Então, Jesus, porque é que é o Filho de Deus? Foi fiel até ao fim. Porque não se desviou um milímetro que fosse da vontade do Pai. Isso é que faz dele Filho de Deus. Por isso é que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual é a lição que isso traz para a nossa vida? Isso é que é importante. É nós, quando comungamos esse Cordeiro, quando vimos a Eucaristia, ouvimos a Sua Palavra, a gente está em comunhão com toda a pessoa de Jesus, mas também com tudo aquilo que Ele nos disse. Aqueles desafios que Ele nos faz, que são difíceis, mas porque são difíceis é que são extraordinários. E que são mesmo desafios para nós. As coisas que são fáceis não nos fazem crescer. As coisas que são difíceis é que nos fazem crescer.
E quando Jesus nos diz, ama incondicionalmente, isso é um desafio extraordinário para o ser humano, que a nossa tendência natural, mais mesquinha e mais à superfície da pele, é a gente amar só se nos ama. Se não nos ama, a gente já não ama. Temos amores condicionados. E Jesus desafia-nos a amar incondicionalmente. Jesus desafia-nos a perdoar sem limites. E isso é um desafio que é muito difícil, por isso é que é extraordinário. Por isso é que é bom a gente meter-se nele. Porque se fosse fácil, não era desafio dado por Jesus. Jesus só dá coisas difíceis porque quer puxar por nós. Um pai e uma mãe que puxam por um filho só faz bem ao filho. Quando a gente facilita a vida num filho, estamos a prejudicar o nosso filho. Dificultar a vida faz-lhe crescer, faz-lhe ir mais além, faz-lhe ir dentro de si, buscar todas as suas forças para conseguir concretizar aqueles desafios que os pais lhe fazem. Com Jesus também nos faz esses desafios. Amar, perdoar sem limites, é um desafio extraordinário. A gente tem que continuar a buscar. Se não conseguimos ainda, não tem problema, vamos conseguir ainda. Vamos trabalhar por isso. Perdoar sem limites. Acolher o outro, independentemente das escolhas que ele faz. É um outro desafio que Jesus Cristo nos faz. Eu não posso dizer à pessoa que só gosto dela, só concordo com ela se ela fizer esta escolha e não aquela. Porque ela também podia dizer o mesmo a mim. E eu não quero isso. Nós somos livres. Fazemos as escolhas que fizermos. Temos que nos acolher uns aos outros. É mais um desafio que Jesus Cristo nos faz. E muitos outros, podíamos dizer. Portanto, comungar este Cordeiro de Deus é sentir-se também interpelado a pôr em prática os desafios que Ele nos faz. Nós é que somos os cristãos que temos que seguir estes desafios. Mas é também comungá-lo bem com a Eucaristia. Nós temos aqui várias gerações. É importante a gente perceber que a Igreja evoluiu. Desde 1965, quando aconteceu o Concílio Vaticano II, o término do Concílio Vaticano II, que foi aquela grande reunião dos bispos do mundo inteiro, 2.500 bispos, reunidos em Roma durante 3 anos, para limparem a Igreja de tudo aquilo que era antiquado, tudo aquilo que não interessava, tudo aquilo que sujava até a face do Evangelho, a face de Jesus Cristo. Desde aí a Igreja mudou. E nós todos também temos que ter essa atitude. Em relação à comunhão, uma missa é sempre comunhão. Não tem sentido nenhum, não tem lógica que uma pessoa venha à missa e não comungue. Mas eu não me confessei. Qual é o problema, criatura? A confissão não é para a comunhão. A confissão não é para a comunhão. A confissão é para a gente aprender a ter a pôr em prática o tal desafio de perdoar também os outros sem limites. A confissão é para me dar forças no meu coração para perdoar os outros sem limites. Não é para comungar, é preciso nunca... A pessoa pode nunca se ter confessado e comungar sempre, porque uma coisa não impede a outra. Uma coisa não é necessária para a outra. Mas não fomos criados assim. Eu também não fui criado com iPads, nem com telemóveis, nem com máquinas de filmar e agora sei funcionar com isso tudo. Se a gente evolui nessas coisas, porque é que não evolui na religião? A religião fica para trás. As outras coisas que a gente evolui, que a gente gosta de ter todas as modernidades, somos muito modernos. Na religião temos que ser muito antiquados. Só a sério somos bons cristãos. Não. Não. Nós estamos antigamente não era assim. Qual é o problema de antigamente não ser assim? Também muitas coisas antigamente não eram assim, não era como são hoje, a gente aceitou e evoluiu, e cresceu, e amadureceu. É importante a gente ter novas atitudes. Ainda ontem, depois da missa do aeroporto, fazer esta homilia, uma senhora foi falar comigo e disse ao Sr. Padre: o senhor tem tanta razão, nós fomos criados cheios de medo, de traumas, a gente até, se a gente tocava com o nosso Senhor na língua, com nos dentes, a gente já ia se confessar por causa disso. Se a gente dizia uma palavrinha ou qualquer coisa, a gente já não comungava por causa disso. Se a gente... E ela contou uma história que é terrível, de facto dramática. Se houvesse inferno ou purgatório, esse padre ficava lá. Mas o problema é que, graças a Deus, é que não há nem inferno nem purgatório, está tudo para o céu. Mas ela disse que o padre, o irmão dela, tudo preparadinho, 70 ou 80 crianças para fazer a sua comunhão, que leva-se meses para preparar as crianças para a primeira comunhão. Chega o dia da primeira comunhão, uma criança de 7 anos, qual é que tem a advertência nesse sentido, antes de sair de casa, comeu um tremoço. Comeu um tremoço. E não é que também todos os pais foram dizer ao padre: o padre não sabia que eu tinha comido o tremoço. E o padre não lhe deu a comunhão. O padre não lhe deu a comunhão. No dia da primeira comunhão, um miúdo ficou com esse trauma para o resto da vida. O irmão dela. Com a festa toda preparada e não por causa do tremoço. Se não fosse connosco, nós somos com os outros, meu Deus, a gente estava todos perdidos. O que é que interessa? O que é que interessa? Jesus é para comungar. Se a gente vai a um banquete, se a gente vai a um casamento, a um batizado, e a gente se mete num canto e não come daquilo que a pessoa nos oferece, é uma desfeita para as pessoas. A missa é para comungar, independentemente de ter pecados ou não ter pecados, porque era que tira o pecado do meu coração. O que é que a gente diz? Cordeiro de Deus, que tiras o pecado. Que tiras o pecado. É para a gente comungá-lo. Para poder tirar. É com ele que nos tira o pecado. É importante nós, de facto, evoluirmos. E sabermos as razões das coisas. As razões da nossa fé. O porquê é que fazemos as coisas. E por falar em porquê é que fazemos as coisas, quero saber a vocês, quem é Santo Amaro?
Eu não conheço Santo Amaro. Quem é Santo Amaro? O que é que Santo Amaro tem a ver com as perninhas que a gente dá aqui? A gente não me diga que estão aqui 200 pessoas que não sabem porque é que estão aqui. Não pode ser. Imagina que se agora um ateu. O que é que vocês estão fazendo aqui nesta Ermínia? Se há igrejas que estão grandes nesta ilha. O que é que vocês estão fazendo nesta Ermínia? Estamos a celebrar Santo Amaro. E ele perguntava, o que é Santo Amaro? E a gente não sabe. Santo Amaro é a nossa fé. Minha fé é Jesus. Minha fé é Jesus. O que é Santo Amaro? Na minha terra havia era São Lázaro, das Perninhas, não era este. São Lázaro é o da Bíblia. Esse eu sei quem é. Santo Amaro não sei quem é. Você explica-me, eu vim de fora e não sei quem é. Estão aqui por alguma razão, vieram a Santo Amaro por alguma razão, tenho que dizer, se nós não saímos daqui. Não há muito para dizer. Então quem é Santo Amaro? Santo Amaro, São Francisco, não são? Quem é Santo Amaro? Quem é esse santo? Se o seu pai tem 30 anos a estar, não sabe? Ele trabalha com nós todos santos. O que é que Santo Amaro tem a ver com as perninhas? O que é que a gente oferece perninhas a Santo Amaro? Vai lá, explica-me. Porque é que ajuda? Eu ouço dizer que ajuda a curar depois dos ossos partidos. Mas o que é que tem a ver com Santo Amaro isso? Sempre fizeram isso. É o que a gente ouve. Foi o que nos disseram, não é? E se dissesse para tentar na terra da rocha Abagias? A gente tem que saber as razões da nossa fé. As razões da nossa fé. Santo Amaro, talvez se pode chamar Mauro, Santo Mauro, Santo Amaro, foi discípulo de São Bento, viveu no século VI depois de Cristo, morreu em 584. E o que é que ele tem a ver com as perninhas? A única coisa que se diz da história dele, daquilo que fui ler e fui estudar da história dele, é que ele estava um dia em oração e São Bento, num mosteiro com São Bento, e São Bento diz-lhe, vai salvar Plácido, que depois tornou-se São Plácido. Plácido está-se afogando no rio tal. E Santo Amaro saiu numa velocidade tal que chega lá, pega no Plácido pelos cabelos e de trás para trás e nem sequer se apercebeu que tinha andado sobre as águas. Andou sobre as águas, trazendo para o homem não se afogar, que não sabia nadar, o Plácido. E então, ele, essas pernas velozes, estas pernas saudáveis, estas pernas que foram salvar alguém, é aquilo que a gente vem dizer, salva as minhas pernas para poder andar, para poder terminar a minha vida. Provavelmente vou perguntar, vamos ver se vocês sabem. Já perceberam? Estávamos por de pé.